Boa tarde, estamos começando o programa Justiça em Foco, um programa do advogado do povo, o Dr. Wellington Teles. Boa tarde, Dr. Wellington. Boa tarde, Cleiton Silva. Temos também nesta tarde de hoje a presença do deputado estadual Daniel Messac, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cleiton Silva, boa tarde, Dr. Teles, também boa tarde, também o pastor Saulo. E conosco também, participando desta entrevista e dessa discussão, Saulo Hermínio, que é publicitário e também administrador de empresas. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, doutor Wellington. Boa tarde, deputado. E nessa tarde de hoje estaremos comentando sobre a minuta de anteprojeto enviada à Assembleia Legislativa para que haja aprovação. Mas o percurso é meio longo. Além da Assembleia Legislativa, da aprovação da Assembleia, também exige a sanção do governador do Estado. Mas daqui a pouquinho nós estaremos falando sobre isso aqui no programa Justiça em Foco, logo após o nosso apoio cultural. Atlanta Music Hall, a maior casa de shows e eventos da região Centro-Oeste e uma das maiores do Brasil, com uma arquitetura moderna e design arrojado aliados à tecnologia. A Atlanta é destinada a apresentação artísticas e culturais, festivais de danças e teatro, bem como shows e festas em sua programação semanal. Acesse www.atlanta.arte.br. Atlanta Music Hall, a sua casa de eventos. Cansado de ser explorado pelas financeiras? Marque um horário com nossos consultores e entenda se você está sendo lesado. Faça uma revisão em seu contrato de cheque especial, automóvel, cartão de crédito, empréstimo, desconto em folha, imóveis ou cálculos do FIES. Não perca tempo. Marque agora um horário com um de nossos consultores sem ônus algum no telefone 34 32 22 04 34 32 22 04. JVT, empresa especializada em cálculos bancários. Acesse Opinião Jurídica. Lá você encontra artigos jurídicos, súmulas informativos sobre tribunais superiores e notícias do meio jurídico. Acesse agora www.opiniãojuridica.adv.br e mantenha-se informado. Sigacar, o futuro da segurança no seu presente. Rastreamos carros de passeio, frotas inteiras, veículos pequenos e objetos portáteis com tecnologia e agilidade em qualquer parte do globo terrestre. Você pode ouvir o que acontece dentro do seu veículo, recebendo em tempo real a sua localização. Bloqueio através de qualquer telefone, inclusive com ligação a cobrar. www.sigacar.com.br. Telefone 3095 4170. Sigacar, rastreadores sem mensalidade. Estamos de volta com o programa Justiça em Foco. Lembrando que estaremos todos os sábados a partir das 5 horas da tarde aqui na TV Capital com um programa que é de interesse da população goianiense e goiana. Dr. Wellington Teles, sobre essa lei, o teor dessa lei que foi enviada à Assembleia Legislativa e que visa colocar em todas as varas a atuação para a pessoa que não tem condição de estar arcando com ônus, quando precisa de uma defesa. Como ela estará funcionando e qual é a visão da OAB e também a visão aí dos advogados em geral? Boa tarde, telespectadores. Eu quero agradecer a presença aqui do deputado, do Saulo, para fazer essa análise social com a gente. O que acontece, o que está acontecendo é muito simples. Nós temos uma lei estadual que determina que a quarta, quinta e sexta vara de família, essas exclusivamente aceita aí os processos que dependem de uma assistência judiciária. Alguns juízes dessas varas, pela sua sobrecarga e pela sua inconstitucionalidade, acharam por bem mantê-la inconstitucional, por tentar fazer uma distribuição melhor, uma distribuição igualitária entre as quase 18 varas, Cleiton, que nós temos aqui, para não ficar aí sobrecarregando só essas varas da assistência judiciária, causando assim um prejuízo para aquela pessoa que não tem como adentrar com a ação, não tem dinheiro para pagar as custas judiciais. Então a pessoa perde por duas vezes. Ela perde tanto no seu problema judicial, quanto no seu problema aí da assistência judiciária, ao ser delongada a sua demanda. E aí agora, recentemente, a Corte Especial bravamente
diga-se de passagem, né, fez uma minuta de uma lei, mandando aí, deputado, a vocês, né, para tornar aí, para mudar essa lei. Ou seja, para que todo o processo seja distribuído de forma igual em todas as varas civil, né, justamente para ter essa igualdade de distribuição, para que todos possam ter essa tutela jurisdicional. Então, deputado, a questão aqui é muito simples, né? Eu queria saber a posição do senhor como presidente, né, da Comissão de Justiça da Assembleia, justamente sobre a agilidade, que nós podemos falar à população goianiense quanto à aprovação mais rápida possível dessa lei que faz aí esse apartheid jurídico entre pobres, que não têm condição de pagar as custas, e ricos para enfrentarem o Poder Judiciário. Bem, doutor Teles, eu quero a princípio cumprimentá-lo, parabenizá-lo aí pelo trabalho que o senhor tem desempenhado no sentido de estar auxiliando as pessoas menos favorecidas, e diga-se de passagem que são muitas pessoas que às vezes até deixam de buscar a tutela do Poder Judiciário por falta de uma assessoria, uma assistência, alguém que possa patrocinar ali os seus pleitos. Mas no que diz respeito à questão da Assembleia, principalmente da comissão a qual nós somos presidente, há da nossa parte um compromisso firmado com o senhor, um compromisso firmado também com a população, de que nós estaremos trabalhando com todo o empenho e determinação para termos este projeto dentro dos próximos 15 dias já aprovado na CCJ e posteriormente encaminhado ao grande plenário. Hoje, todo cidadão ele tem hoje um conflito, um problema que precisa buscar a pacificação do Poder Judiciário. E esta assistência, ela precisa ser ampliada porque é, de fato, uma questão de justiça. Então não há da nossa parte, e nem de um deputado qualquer ali, vontade de sobrestar o andamento desse projeto. A aceitação, como nós estamos tocando nesse assunto, a aceitação do projeto, como o senhor acabou de citar também, que não deve haver nenhum empecilho, mas a aceitação no geral, o senhor tem alguma informação, o senhor já tem aí algum levantamento de que possa haver alguma resistência, ou é de bem comum que todos os deputados venham aprovar esse projeto? Então, nós temos já uma sinalização da maioria dos pares de que este projeto ele deve ter ali uma tramitação calma, tranquila, não há nenhuma dificuldade, porque todos os pares são conhecedores hoje da necessidade da pacificação dos conflitos pelo Poder Judiciário. E essa pacificação ela só será possível alguém dizer a quem pertence o direito e qual o direito daquela pessoa detentora dele, quando nós temos ali a ação de um advogado, quando nós temos ali o posicionamento de um magistrado dizendo a quem pertence o direito. Então, da nossa parte, da Assembleia como um todo, ela é sensível a essa questão. A questão, viu, Saulo, e gostaria de que você também opinasse aqui no nosso programa, é que eu acho que a população aqui, aquele menos favorecido, ele perde duas vezes. Uma vez que ele vai ter essa distribuição igualitária, desigual, né, tendo aí os juízes dessas varas de família, quase 15 mil processos cada um, quer dizer, humanamente impossível de estar respondendo a todos, a essa tutela, né? E mais, o estado de Goiás, por incrível que pareça, é um dos estados que não tem a defensoria pública. Quer dizer, a pessoa, além de estar prejudicada com a distribuição do seu processo, não tem aí a oportunidade de ter um defensor público em seu favor. Deputado, levando em consideração que Goiânia, a riqueza de Goiânia, vamos dizer assim, está na mão de 14% só da população, e como o próprio advogado Dr. Ayrton Teles disse que nós não temos defensoria pública, aliás, nunca teve, né? Não, nós nunca tivemos a defensoria pública. Há um desequilíbrio, porque a pessoa que mais tem problemas, às vezes, judiciais na área de família, né, que a gente mais vê, é a pessoa menos favorecida, e a dificuldade é maior. Você acha que, vendo nesse âmbito político, nessa visão política, você acha que da parte do governador, já que você do partido do governador, ele teria alguma dificuldade em sancionar essa lei? Não há.
por parte do governador, até porque ele tem um comprometimento com a classe menos favorecida. Hoje, o nosso governo, o governo do PSDB, por exemplo, é taxado como o governo que mais investiu no social, até recebendo algumas críticas dos programas sociais que o governo tem desenvolvido. Então, esta questão da defensoria, a vara da família, são questões que está muito ligado à questão social. E quando o pastor Saulo faz menção aqui, doutor Teles, que diz respeito à questão, por exemplo, aí de ser a classe menos favorecida, a que mais tem conflitos na área familiar, esses conflitos, na grande maioria, eles estão também relacionados ao poder aquisitivo, ao poder econômico, às dificuldades que as famílias enfrentam no sentido do básico, da manutenção do lar. Acaba ali tendo que trabalhar o esposo, a esposa, não sobra tempo para convivência e educação dos filhos e fica fragilizados os laços familiares. Então, essas questões são extremamente importantes. E eu aproveito aqui para fazer também uma crítica. Quando nós tivemos a aprovação de uma lei no Congresso Nacional, onde estabelece que a separação ela pode ser feita assim muito espontânea, com a presença lá, quando se trata de uma separação consensual, eu acho que isso não é benéfico para a sociedade, não é bom para a família, porque no primeiro momento do conflito, do desentendimento, a pessoa às vezes tem aquele ímpeto e fala, nós vamos nos separar, e ambos vão para o momento de reflexão, né? E aí não tem aquele momento de reflexão. Ou conciliação até, né? Ou conciliação. A lei anterior, ela demandava um tempo para que isso pudesse acontecer, e nesse período aí, esse terreno acabava criando ali uma conciliação e dizia, olha, o melhor é nós enfrentarmos as dificuldades juntos. Então, isso hoje não acontece. Então, essas questões aí, tem da minha parte aqui, como deputado, como pastor evangélico que sou também, e como cidadão, tem aqui o meu compromisso, doutor Teles, pastor Saulo, de que nós estaremos empenhados, não só na aprovação e na sanção deste projeto de lei, mas outros também, e outras bandeiras que porventura os senhores venham aqui encampá-las, nós estaremos unidos para poder somar força nesses projetos. O projeto chegou na Comissão de Constituição e Justiça, já deu para ver que ele é constitucional, se tem algum problema, ou não foi analisado ainda? O projeto, quando ele chega, nós fazemos a distribuição dele a um determinado membro daquela comissão. E ele vai então fazer ali os estudos e posteriormente ele prepara um parecer, um relatório, aonde ele vai dizer se o projeto é constitucional ou não. Se e se não é, ele vai colocar os pontos e ele vai fazer uma análise se o projeto faz, se necessário, alguma emenda aditiva ou modificativa ou supressiva para que o projeto possa alcançar com maior eficácia o objetivo pelo qual ele foi proposto. Posteriormente, devolvido à comissão, ele é preparado uma pauta e nesta pauta ele é colocado em discussão. Ainda nesse caso, cabe um pedido de vista para que outros pares que não conheçam o projeto e que querendo conhecê-lo possam pedir vista. Quando se trata de um projeto desta natureza, nós fazemos o trabalho por antecipação, um trabalho chamado preventivo, no convencimento dos pares, membros da comissão, que são 11, para que eles possam se inteirar do projeto e naturalmente não fazer nenhum pedido de visto que de certa forma iria atrasar a tramitação. O que eu acho assim, interessante, deputado, e não podemos, Cleison, deixar de falar aqui, sim, é da questão da usurpação de poderes. Nós sabemos que nós temos aí 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são harmônicos entre si. Mas eu vejo que aqui, a cada momento, o poder judiciário usurpa o poder legislativo, fazendo decretos como aí o novo horário do fórum, né? Que é totalmente legal, aquele horário previsto das 8 às 18, e que não mandaram para a Assembleia para que a Assembleia mudasse aquele horário. Já fizeram por decreto, a Corte Especial aprovou e já está funcionando o novo horário. Quer dizer, como é que se vê essa usurpação de poderes? Bem, qualquer usurpação por si só, ela já é uma afronta.
Nós temos a questão dos 3 poderes, do Legislativo, Executivo e Judiciário, até para que possa ter um contrapeso nessas questões, para que nenhum possa excessivamente exercer o seu poder. E, de certa forma, esta usurpação, ela parece que vem lá desde os Supremos, ocupando o papel de legislador, e esse não é o papel dele, né? E, nesse caso específico da questão do horário, eu faço aqui uma leitura, porque houve na Assembleia uma discussão no que dizia respeito à distribuição daquele fundo do Poder Judiciário. Sim. E o atual presidente, eu tive o prazer, inclusive, de recebê-lo no meu gabinete. Ele, o Dr. Vitor Lenza, ele colocou esta questão de horário, na minha concepção, com uma sinalização, dizendo: olha, se tirar aqui o recurso, nós não vamos dar conta de desempenhar aqui as 8 horas normais. Eu entendo que não é por aí. Grande valia essa informação, deputado. Eu faço esta leitura. Estão querendo tirar do nosso fundo aqui uma parcela aqui, e esta questão vai atrapalhar. Muito pelo contrário. De certa forma, estava antecipando uma situação que poderá vir. Eu acho que ele queria sinalizar ao governador alguma coisa. Acabou posteriormente havendo um entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário que pacificou esse conflito, mas ele não voltou ao funcionamento. Pode até não ser esse o sentido, mas é a leitura que eu faço. Tá, mas em outras palavras, de certa forma, usando a população para resolver seus problemas, suas picuinhas particulares. Seria isso? Perfeitamente. Eu perguntaria para você que está nos assistindo. Se você trabalhando às 8 horas, você às vezes não dá conta de satisfazer os anseios da sociedade que recorre à busca aí da pacificação dos seus conflitos judiciários aí, que são muitos. Se você passa a trabalhar apenas meio expediente, meio período, a leitura como leigo que sou, a leitura que eu faço é que hoje, se nós já temos um acúmulo, ele vai dobrar esse acúmulo, porque o expediente é apenas de 8 horas. Uma outra questão também é que informações que têm chegado até nós, isso é fácil a gente conferir, que a estrutura física do Poder Judiciário, ela não comporta todos os funcionários no mesmo horário. Os funcionários estão lá, eles são obrigados a ir lá bater o ponto e sair, porque não tem nenhum canto para eles colocar o pé, parecendo os ônibus hoje na Metrobus. Infelizmente. Você acha que isso é efeito de contratação além do que precisava, ou falta de prática e função de quem está lá? Eu acho que é questão de gerenciamento dos conflitos que nós temos lá. Porque embora a questão administrativa ela é uma função atípica do Poder Judiciário, mas ela deve ser feita porque ele tem que administrar o fórum, tem que administrar. Essa administração, ao você deixar de funcionar o período integral, você não está, de certa forma, utilizando todo o potencial, o material humano que você tem lá hoje. Hoje eu conversava com um juiz e ele manifestava lá a crescente demanda lá no número de processos, às vezes até a falta de uma assessoria técnica para que possa também ajudar no sentido de dar mais agilidade à tramitação dos processos. A nossa justiça, ela é extremamente lenta. O cidadão que espera na justiça, todo ele é frustrado. Isso é o pobre, mas também é para o rico também. Então nós temos esses conflitos aí, e já é uma questão cultural infelizmente... O próprio sistema judiciário. E a sociedade começa a aceitar isso como normal. Eu gostaria de dizer para você que isso não é normal. Normal seria se você apresentasse uma demanda e ela tivesse ali uma solução imediata. Certo. Agora, é fato que o Judiciário passou por cima do Legislativo, né, instituindo aí esse horário. O que a Assembleia Legislativa, a mesa diretora, os 41 deputados, estão fazendo para, sei lá, ter uma contrapartida? E só para completar a pergunta do Cleidson, vocês, deputados, são a única esperança que nós temos, porque no STF a OAB já perdeu a demanda contra o novo horário. Agora, só estamos dependendo da Assembleia Legislativa de Goiás para que volte o novo horário, o antigo horário a vigorar.
Nós está na CCJ um projeto de resolução aonde exige-se o cumprimento por parte do Poder Judiciário da atual lei orgânica do Poder Judiciário, que estabelece o horário de funcionamento. Há, dentro dessa questão, conflitos onde alguns afirmam que é inconstitucional, outros defendem a constitucionalidade, até os que dizem que é inconstitucional, alegando que há parece uma tramitação também de um decreto também lá no Congresso Nacional dessa natureza, para uniformizar os horários de funcionamento. Eu, particularmente, entendo que se a lei orgânica foi aprovada pela Assembleia e na lei orgânica do Tribunal de Justiça estabelece que o horário de funcionamento é das 8 às 17, sendo assim, nós não poderemos ter uma alteração sem que passe pela Assembleia. Não passando pela Assembleia, eu entendo que isto é uma afronta. Tenho também informações que o Tribunal está preparando uma outra lei orgânica e que deve ser enviada para a Assembleia. E nesta lei orgânica já existe, por orientação do atual presidente, uma alteração no horário para que fique apenas meio período. Eu, particularmente, também não acredito que os deputados aprovem essa alteração de horário. Então veja, deputado, que ele tomou a providência de mudar o horário para depois mandar para a Casa Verdadeira Constituinte para decretar, para fazer regularizar esse horário. O que ele fez, assim, a grosso modo, eu não sou advogado, mas assim, o entendimento que a gente tem é como se eu proferisse uma sentença, né, embora eu não fosse a pessoa, o juiz competente para proferir aquela sentença, porque nem juiz eu sou, mas eu iria proferir uma sentença e depois mandaria para que o Poder Judiciário pudesse então homologar aquela sentença. Homologar se homologa contratos, né, acordos. Efeito retroativo, né, de validade. Mas nesse caso aqui eu penso que houve e o maior desrespeito não é nem a Assembleia. O maior desrespeito ao cidadão, que espera no Poder Judiciário que ele possa dar resposta aos nossos anseios. Muito bem, estamos apresentando o programa Justiça em Foco. A gente dá uma paradinha agora para um quadro que é realmente de suma importância e tem ajudado aí muitas pessoas através do aconselhamento do advogado do povo, o Dr. Wellington Teles. A gente dá uma paradinha para essa consulta advocatícia, paradinha também para o apoio cultural e a gente volta já para finalizarmos essa conversa nessa tarde de hoje. Dr. Wellington, os avós podem pedir a guarda dos netos com os pais estando vivos? Sim, é legítimo que os avós peçam a guarda dos seus netos, tá? O pai já falecido e provando aí os maus tratos pela mãe, poderá sim o avô buscar através do Poder Judiciário a guarda do seu neto, proporcionando a ele uma vida mais saudável e melhor. Dr. Wellington, qual é o juro legal? Como o telespectador perguntou, não existe mais os juros legais de 12% anual, como trazia a Constituição Federal. Hoje, o juro legal é aquele juro pactuado entre as partes. É claro que nós temos também de adver aí a questão da função social do contrato e a função social que trouxe o novo Código Civil, não deixando aí que uma das partes tome uma obrigação exagerada em desfavor da outra, podendo aí o nosso telespectador procurar um órgão para propor uma ação de revisional de contrato. Atlanta Music Hall, a maior casa de shows e eventos da região Centro-Oeste e uma das maiores do Brasil, com uma arquitetura moderna e design arrojado aliados à tecnologia. A Atlanta é destinada a apresentação artísticas e culturais, festivais de danças e teatro, bem como shows e festas em sua programação semanal. Acesse www.atlanta.arte.br. Atlanta Music Hall, a sua casa de eventos. Preciso te dizer.
Cansado de ser explorado pelas financeiras? Marque um horário com nossos consultores e entenda se você está sendo lesado. Faça uma revisão em seu contrato de cheque especial, automóvel, cartão de crédito, empréstimo, desconto em folha, imóveis ou cálculos do FIES. Não perca tempo. Marque agora um horário com um de nossos consultores sem ônus algum no telefone 3432 2204 3432 2204. JVT, empresa especializada em cálculos bancários. Acesse Opinião Jurídica. Lá você encontra artigos jurídicos, súmulas informativos sobre tribunais superiores e notícias do meio jurídico. Acesse agora www.opiniãojuridica.adv.br e mantenha-se informado. Sigacar, o futuro da segurança no seu presente. Rastreamos carros de passeio, frotas inteiras, veículos pequenos e objetos portáteis com tecnologia e agilidade em qualquer parte do globo terrestre. Você pode ouvir o que acontece dentro do seu veículo, recebendo em tempo real a sua localização. Bloqueio através de qualquer telefone, inclusive com ligação a cobrar. www.sigacar.com.br. Telefone 3095 4170. Sigacar, rastreadores sem mensalidade. Estamos de volta depois de vermos aí o Dr. Wellington Teles, respondendo a pergunta de tantas pessoas. Grata satisfação saber que os nossos ouvintes, que a população goiana e goianiense em geral, tem o senhor para poder estar ajudando, viu, Dr. Wellington? Claro, Cleidson, e vou continuar com esse papel, e espero que muitos colegas meus também, advogados, ajudem a população nesse mesmo sentido. E nós queremos agradecer a Atlanta pelo apoio cultural, queremos agradecer também a SegCar, aliás, a CarSeg, e também a JVT. Chegamos ao final dessa entrevista, poderíamos estar falando muito mais sobre esse assunto, que aliás, ainda tem muito pano para manga, mas a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui na TV Capital. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor, muito obrigado por ter atendido aí o nosso pedido e ter vindo aqui e atender aí aos anseios da população e responder um pouquinho, tirar um pouco das dúvidas que nós temos para saber que desfecho haverá essa lei e um pouquinho também da questão do horário, Bem, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse programa, e quero, de público, reconhecer aqui o trabalho que o Dr. Teles realiza e lançar um desafio. Você que é médico, você que é engenheiro, que pudesse seguir aqui os exemplos do Dr. Teles, nesse sentido de ajudar as pessoas. Ok, Saulo Hermínio, obrigado pela presença no programa do Advogado do Povo. Eu quero agradecer também ao atendimento do deputado Daniel Messac, que nos prestou essa visita aqui com muito carinho. Nós já nos conhecemos de alguns anos, Só não pode falar quantos anos. Quantos anos? Mas que realmente está atendendo aqui, e a você que está nos assistindo e dando audiência ao nosso programa. Ok, Dr. Wellington, semana que vem, novamente aqui. Novamente aqui, vamos trazer aí, Cleidson, mais convidados para estar tirando as dúvidas de você, telespectador. Queremos agradecer também ao site www.Opinião Jurídica. Você advogado, você jurista, não comece o dia sem acessar esse site para que você se mantenha bem informado sobre as súmulas editadas todos os dias e, enfim, você se mantenha informado através desse site. E a gente se fala no próximo sábado. Até lá!